Shalom Ale, Lekulan, Bokia Tove a todos, um bom dia, a paz seja com todos. Esse é o nosso canal Maná de Sião e eu me chamo Márcio Figueiredo Lopes. Para quem não me conhece, eu sou copastor e presbítero da Igreja Presbiteriana Renovada do Recanto das Emas, e esse é o nosso canal Maná de Sião, né? Então estou aqui novamente com vocês para dar continuidade à nossa segunda série de estudos, né? E como eu havia falado para vocês, meus amados irmãos do nosso canal Maná de Sião, eu falei que dia 9 estaria gravando esse estudo a respeito do verdadeiro sentido da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Então eu tinha falado que nós estaríamos gravando esse estudo agora no dia 9, né, que no caso seria sábado agora, né, nesse próximo sábado. Mas eu me lembrei que eu tenho um compromisso nesse sábado agora, né, dia 9 de setembro. Então por isso, né, por esse motivo, por essa razão, é que eu estou gravando hoje, quinta-feira, né, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, né, da nossa independência do povo brasileiro, né, feriado nacional. Então por esse motivo, aproveitando já que nós já estamos no feriado do dia 7 de setembro, para gravar esse vídeo de estudo a respeito do verdadeiro sentido da Santa Ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Yeshua de Nazaré, o nosso Machia de Israel. Ok, meus amados? Então, queridos, esse estudo ele é de extrema importância para a nossa fé cristã, né, para a nossa vida espiritual. Esse estudo, né, que vai tratar sobre esse assunto, sobre o verdadeiro sentido da Santa Ceia do Senhor, que ao longo de muitos séculos, né, pode-se dizer assim, séculos, né, desde que a Igreja Católica Apostólica Romana ela tomou para si, né, o poder da religião. Então, quando a Igreja Católica Apostólica Romana tomou para o Império Romano, oficializando como sua religião a religião cristã católica, né, esse verdadeiro sentido da Santa Ceia do Senhor começou a se perder. Então hoje, praticamente 80% das igrejas cristãs evangélicas do Brasil e do mundo, não somente no Brasil, mas do mundo, eles perderam o verdadeiro sentido da Santa Ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, do nosso Yeshua. Então o canal Maná de Sião, como vocês já sabem, o nosso compromisso é com a verdade do Eterno de Israel, do nosso Hashem, do nosso Adonai, do nosso Elohim, né? O nosso compromisso é trazer essas verdades, trazer essas revelações, trazer o esclarecimento das Escrituras Sagradas de forma íntegra, de forma fiel, de forma compromissada com a eternidade, que é a salvação em Yeshua de Nazaré, do nosso Machia de Israel. Então, como vocês sabem, o nosso canal Maná de Sião, ele é um canal
apesar que eu faço parte de uma igreja cristã evangélica, como vocês sabem, eu sou co-pastor e presbítero, né, de uma igreja cristã evangélica, aqui na cidade do Recanto das Emas, Distrito Federal, Brasília. Mas o nosso canal Maná de Sião, ele é um canal judaico messiânico, ok? Como vocês sabem, eu tenho descendência judaica, né? Nas minhas veias corre sangue, né? O que passa pelas minhas veias, pelas minhas artérias, é de quem possui sangue de descendência judaica. Então, eu não posso, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs do nosso canal Maná de Sião, eu jamais posso ocultar, entendeu? Eu jamais posso omitir de vocês esta verdade, esta revelação, esse fato. Jamais eu posso omitir, jamais eu posso ocultar de vocês essa verdade, essa revelação, porque como tendo descendência judaica como eu tenho, né, o próprio Eterno de Israel, o nosso Hashem, o nosso Adonai, o nosso Elohim, ele com certeza iria me cobrar. Então, para que eu não seja cobrado, né, lá na eternidade, na glória, quando estiver com Yeshua de Nazaré, o nosso Machia, para que ele não cobre de mim, meu servo, meu filho, por que você não trouxe esta revelação, esta verdade, né? Por que você não mostrou nas Escrituras o verdadeiro sentido da Santa Ceia de Adonai, de Hashem, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré? Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu não posso, né? Veja bem, eu não posso omitir isso. Então, por esse motivo, por essa razão, é que estou gravando esse vídeo de estudo. Ok, amados? Então, meus queridos, vamos abrir a nossa Bíblia. Pegue aí a sua Bíblia Sagrada. Nós vamos ler 3 passagens das Escrituras. Na verdade, 3 não. Na verdade, são 4 passagens das Escrituras Sagradas, que é de suma importância que vocês me acompanhem nessa leitura que nós vamos fazer das Escrituras Sagradas, da Brit Hadashah, que nós conhecemos como Novo Testamento, né? Mas na língua hebraica é chamada de Brit Hadashah. Então, pegue uma caneta, pegue um papel, faça suas anotações, porque é importante vocês que estão nos acompanhando, vendo o vídeo de estudo, que vocês escrevam, anotem todas essas informações, né, todas essas passagens, esses textos bíblicos que nós estaremos lendo, né, nesse exato momento, para que vocês façam a sua reflexão, faça a sua análise, né, que você venha analisar o que será passado para vocês, né? As Escrituras Sagradas do Eterno de Israel, ela, como eu já falei para vocês, ela auto se explica, né? Ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando eu falo que as Escrituras Sagradas do Eterno se explica, é que ela interpreta a si mesma, né? Não há contradição nas Escrituras Sagradas. Não existe nenhuma sombra, não existe um fagulho sequer de erro nas Escrituras Sagradas, né?
Como eu já falei aqui no canal Maná de Sião, são as pessoas que fazem as suas má interpretação, são as pessoas que usam uma exegese, uma hermenêutica de maneira errada, de maneira errônea, de maneira incorreta, entendeu? Então, as más interpretações vêm dos próprios homens, né? Os próprios homens que erram, os próprios homens que não sabem a maneira certa, correta de se fazer uma hermenêutica, uma exegese, né? Então, é por causa disso que surgem os erros, né? E um filósofo, agora eu não me lembro bem de quem foi, mas eu lembro que essa frase foi de um grande filósofo, que ele fala que a mentira é o quê? A mentira é o erro, não é verdade? Toda mentira é um erro. Toda mentira, ela leva as pessoas ao erro, não é verdade? Só que essa mentira, esse erro, né, quando se repete por várias e várias vezes, por muitas vezes, esta mentira acaba se tornando uma verdade. Então, quando a Igreja Católica Apostólica Romana, veja bem, meus amados, preste bem atenção nessas minhas palavras, quando a Igreja Católica Apostólica Romana aderiu, ela tomou para si, né, o poder religioso, o poder da religião, né, instituindo sobre o Império Romano, né, instituindo sobre todo o Império Romano como sendo agora de fé cristã. Só que eles criaram um veneno, né? Durante esse período que se passou, durante vários séculos que se passaram, a Igreja Católica Apostólica Romana foi criando um veneno chamado teologia da substituição, que eu já expliquei várias vezes para vocês aqui no nosso canal Maná de Sião, foi o veneno criado pela Igreja Católica Apostólica Romana. E esse veneno foi sendo introduzido sutilmente, não só no catolicismo romano, mas esse veneno também passou para as igrejas cristãs evangélicas, para o protestantismo. Então, o protestantismo, que veio de Martim Lutero e outros reformadores, não conseguiram tirar esse veneno, chamado teologia da substituição, que tira o papel de Israel, o seu papel histórico, profético e futurístico nas sagradas escrituras do Eterno. Entendeu, amados? Então, meus queridos, é por isso que as igrejas cristãs evangélicas, 80% delas precisam fazer uma techuvá, que eu já expliquei o que é techuvá. É um retorno, é um regresso, é voltar para as origens, é voltar para as raízes. E a nossa raiz da nossa fé cristã se encontra na fé judaica. A nossa fé cristã, a sua raiz, a sua origem, vem da cultura judaica. Ok, amados? Por quê? Porque Yeshua de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é judeu. Ok? Então a nossa fé cristã, a sua raiz, entendeu? A sua origem, a sua essência está dentro da cultura judaica. Ok, amados? Então, eu tenho certeza que esse vídeo de estudo de hoje vai te impactar muito. Porque isso que você vai assistir, vai ouvir, né? Através desse vídeo aqui do nosso canal Maná de Sião, essa verdade, essa revelação, que a partir de hoje, desse momento, você vai ouvir, vai escutar, vai ver, vai mudar completamente, vai te trazer
uma nova visão, vai te trazer um crescimento, tanto espiritual como na sua fé, ok? Porque, infelizmente, né, a igreja, tanto católica, apostólica, romana, como as igrejas cristãs evangélicas, elas falharam, ok? Mas por isso que o Eterno de Israel, o nosso maravilhoso Yahweh, né, o grande Yahweh, o nosso Elohim, né, levantou o canal Maná de Sião, né, na pessoa de Yeshua de Nazaré, do nosso Mashiach, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para cumprir essa missão, né? O que eu estou fazendo hoje é cumprindo uma missão, é cumprindo um chamado, é cumprindo uma vocação do próprio Eterno de Israel na pessoa do seu Filho amado Yeshua de Nazaré. Ok, amados? Ok, minhas amadas irmãs? Em nome de Yeshua, Emuná? Então, vamos ler então. Abre a sua Bíblia, né? E já vai anotando aí, vai escrevendo, ok? Esses textos que nós vamos ler nesta manhã. Então eu quero que você abra no Evangelho de Matitiarro, que é Mateus capítulo 26, ok? Nós vamos ler a partir do verso 17. Hoje nós vamos ler muito, irmãos. Nós vamos ler muito as Escrituras Sagradas, porque se faz necessário, né, ler essas 4 passagens que nós vamos ler aqui da Brit Hadashah, que nós conhecemos como Novo Testamento. Se faz necessário ler essas 4 passagens para que se possa haver o entendimento, né, para que se possa haver uma compreensão desse estudo, ok? Do verdadeiro sentido da Santa Ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então vamos ler Matitiarro, né, Mateus capítulo 26, a partir do verso 17. Diz assim: No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa ou Pessa? Porque Páscoa e Pessa é a mesma coisa, ok, queridos? É a primeira festa do calendário judaico. É a festa de Pessa, que nós conhecemos como Páscoa. Continuando, verso 18. Ele disse: Ide à cidade a um certo homem e disse-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa ou Pessa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam o Pessa, ou seja, a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo muito, começaram cada um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvera nascido. E respondendo Judas: O que o trai? Disse porventura: Sou eu, Rabi? E disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão. Grave bem esse versículo 26, ok? Esse versículo 26 do capítulo 26 de Matitiarro, de Mateus. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, o abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei,
isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até que aquele dia que o beba de novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantando um hino, saíram para o monte das oliveiras. Ok? Então veja bem que Yeshua de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele estava celebrando a primeira festa do calendário judaico, que é a festa de Pessa, que nós conhecemos como Páscoa. Ok? Por que que Yeshua de Nazaré estava fazendo isso antes da sua crucificação? Porque Yeshua de Nazaré estava cumprindo o calendário judaico ao pé da letra, à risca. Se você ler lá em Vaikra, que é Levítico, que nós conhecemos, você vai ver que essas festas solenes, dentro do calendário judaico, há 7 festas, ok? Então a primeira festa é a Páscoa, que o judeu chama de Pessa. A segunda festa é o pão asmo, que os judeus conhecem como pão sem fermento. A terceira é a festa de é a festa das primícias, que o judeu conhece como a colheita da cevada. A quarta é a festa de Pentecostes, que os judeus conhecem como Shavuot, né? A festa das semanas, porque Pentecostes significa 50 dias, né? A festa, né, das semanas que completa os 50 dias, né? A quinta festa é a festa das trombetas, né? A festa de Yom Teruah, é a festa das trombetas. A sexta é a festa do Yom Kippur, que nós chamamos de Yom Kippur, mas que os judeus conhecem como festa da expiação. E a sétima e última festa, que nós conhecemos como tabernáculos, os judeus conhecem como a festa de Sukkot, ok? Então, essas festas solenes, grave bem o que eu vou te dizer aqui. Essas festas solenes, elas não pertencem ao povo Yahudim. É mesmo, pastor Márcio? Não pertence ao povo judeu, o povo Yahudim? Não, essas festas solenes, está escrito lá em Vaikra, em Levítico, são festas do Senhor. Agora o povo Yahudim, o povo judeu, ele comemora e celebra essas festas porque foi uma determinação dada pelo próprio Eterno de Israel para a nação de Israel. Então Israel celebra e comemora essas festas. Mas essas festas solenes são chamadas festas solenes, são festas do Senhor. E é justamente por isso, essa é a justificativa, esse é o motivo, essa é a razão porque Yeshua de Nazaré está cumprindo cada uma dessas festas do calendário judaico. Então a primeira festa que Yeshua de Nazaré cumpriu foi a festa de Pessa, que nós conhecemos como Páscoa. E é por isso que ele celebrou a Santa Ceia na festa de Pessa, na festa de Páscoa. Ele celebrou a Santa Ceia nessa festa de Pessa, de Páscoa. Ok, meus amados? Né? Eu espero que vocês estejam entendendo isso. Espero que vocês estejam compreendendo, amados. Ok? Então a Santa Ceia,
na verdade, ela deve ser comemorada, deve ser celebrada, ela deve ser praticada na festa de Pêssah, de Páscoa. Mas hoje as igrejas cristãs evangélicas fazem isso? É claro que não, irmãos. Eu posso dizer que 80% das igrejas cristãs evangélicas hoje não celebra a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo de Nazaré na festa de Pêssah, que nós conhecemos como Páscoa. Celebra todo dia do mês, né? Mas o certo, né, é fazer como Yeshua de Nazaré fez. Yeshua de Nazaré, nós acabamos de ler aqui em Matitiarro, capítulo 26. Ele celebrou a Santa Ceia na festa de Pêssah, que nós conhecemos como Páscoa. Então a maneira certa, a maneira correta de celebrar a Santa Ceia é nesse dia. Por que, pastor Márcio? Porque Yeshua de Nazaré, ele não veio, amados, ele não veio abolir a cultura judaica. Pelo contrário, ele não veio abolir a cultura judaica. Ele não veio abolir a santa lei do Eterno, a Torá. Ele mesmo declarou isso. Ok, meus queridos? Então a maneira correta, se a gente obedecendo, seria a gente celebrar a Santa Ceia todo ano, né, no calendário judaico, no dia da festa de Pêssah, que nós conhecemos como Páscoa. Esse é o dia realmente, o dia de fato, né? E nós vamos ver agora, nas outras passagens bíblicas que nós vamos ler, ainda tem 3 passagens bíblicas, né, que vão confirmar o que Mateus, o que Matitiarro relatou aqui no seu evangelho, que realmente os nossos primeiros irmãos, né, a igreja primitiva, ok? A igreja primitiva, a nossa igreja mãe, os nossos primeiros irmãos da fé, os seguidores do caminho, ok? Os seguidores do caminho, e Yeshua de Nazaré, né, os nossos irmãos eram conhecidos como seguidores do caminho, que Jesus ele fala, Yeshua diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esses nossos primeiros irmãos que se converteram a Yeshua de Nazaré, eles celebravam a Santa Ceia justamente na festa de Pêssah, que nós conhecemos como Páscoa. A Santa Ceia não era celebrado todo mês, como as igrejas cristãs evangélicas fazem isso. Mas por que, pastor Márcio, que as igrejas cristãs evangélicas, elas fazem isso até hoje? Porque elas vieram, elas ainda trazem, melhor dizendo assim, não vou nem dizer vieram, elas trazem ainda do catolicismo romano, da igreja católica apostólica romana, elas trazem ainda o costume, né, da Babilônia, porque a igreja católica apostólica romana é uma Babilônia. Então as igrejas cristãs evangélicas ainda trazem, porque foi na igreja católica apostólica romana que todo mês eles celebram a Santa Ceia, mas lá eles chamam da Eucaristia, né? A igreja católica romana chama de Eucaristia. Então as igrejas cristãs evangélicas celebram a Santa Ceia todo mês, mas lendo as escrituras como nós estamos lendo e vamos ler já já, não era assim no começo. No começo, aonde a igreja foi concebida, né? Aonde que a igreja de Yeshua de Nazaré foi concebida? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na festa de Shavuot, que nós conhecemos como Pentecoste. Lá a igreja foi concebida pelo Espírito Santo. Então, depois que a igreja foi concebida pelo Espírito Santo, os nossos primeiros irmãos da fé,
eles celebravam a Santa Ceia somente no dia da festa de Pêssah, de Páscoa, que nós conhecemos. Não era todo mês. Então esse costume, essa tradição, essa religiosidade, ela veio da Igreja Católica Apostólica Romana por causa da teologia da substituição e está até nos dias de hoje em muitas igrejas cristãs evangélicas. Mas e agora, pastor Márcio? As igrejas cristãs evangélicas vão... Não, amados. Isso já virou um costume. Como é que isso vai sair hoje das igrejas cristãs evangélicas? Esse costume de celebrar a Santa Ceia do Senhor todos os meses. Não tem como. Mas eu falo para vocês, com toda certeza, com toda convicção, que quando Yeshua de Nazaré voltar, quando ele reinar a partir de Jerusalém, a partir de Jerusalém, quando foi estabelecido o milênio, o seu reino milenar, aí sim, Yeshua de Nazaré vai botar as coisas no eixo. Yeshua de Nazaré vai colocar as coisas no seu devido lugar, da maneira certa, da maneira correta. E com certeza, quando Yeshua de Nazaré estiver reinando sobre todo o mundo, sobre todas as nações, a partir de Jerusalém, quando ele instalar o seu reino, com certeza a Santa Ceia será celebrado no dia da festa de Pêssah, no dia da festa da Páscoa que nós conhecemos. Então eu não tenho dúvidas sobre isso, porque não tem como, irmãos. Esse sistema religioso, né, por melhor assim dizer, esse sistema religioso que foi criado, não tem como, né, você chegar no líder, né, ou nos líderes dessas várias denominações cristãs e falar para ele: você está errado, meu amigo, você está errado, meu irmão, você está errado. Eles não vão aceitar. Então eu sei muito bem, eu, pastor Márcio, sei muito bem que essa verdade, que essa revelação só vai ser colocada em prática, só vai voltar o que era original, ok? O que era original, o que era verdadeiro, o que era a verdadeira essência da nossa fé cristã. Essa só vai voltar quando Yeshua de Nazaré estiver reinando, ok? Tenha esse entendimento, tenha essa compreensão, meu irmão, que essa verdade só vai ser praticada, aplicada na nossa vida quando Yeshua de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, voltar. Amém, amados? Emuná? Bem, então vamos ler agora lá em Atos, né? Atos dos Apóstolos, né? Escrito pelo Dr. Lucas, companheiro inseparável, né? Lucas com certeza foi o companheiro de Shaul, de Paulo, que mais viajou com ele, né, nas suas viagens missionárias, instalando, né, as igrejas gentílicas, né, na sua época. Então, amados, vamos ler lá Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42, do 42 ao 47. Emuná? Vamos ler, amados? Então diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Esse no partir do pão é o mesmo partir do pão é o mesmo partir do pão, amados, do nosso canal Maná de Sião. É o mesmo partir do pão da festa de Pêssah, de Páscoa. É o mesmo partir do pão da Santa Ceia,
do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele celebrou juntamente com seus talmidim, com seus discípulos. É o mesmo partir do pão, amados, que o Dr. Lucas está relatando aqui, está falando. Esse mesmo partir do pão é a Santa Ceia. Então vamos continuar. Novamente, vamos ler, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Verso 43. E em toda a alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, se algum cada um havia de mister. E perseveraram unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa. Tá vendo a Santa Ceia aí? Esse partir do pão em casa era justamente quando chegava no dia da festa de Pêssah, quando chegava no dia da festa da Páscoa. Então os nossos irmãos se reuniam nas casas para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então quando chegava esse dia de celebrar a Santa Ceia do Senhor, antes disso, eles viam a necessidade da cristandade, a necessidade de cada irmão, de cada irmã, quem eram as viúvas, ok? Quem eram as viúvas, quem eram os órfãos. Eles viam a necessidade de toda a igreja, né? E aí, a partir de então, quando eles tinham conhecimento da necessidade dos irmãos, das viúvas, dos pobres, dos órfãos, quando eles viam a necessidade de toda a igreja, né, de uma forma geral, aí nesse dia da Santa Ceia, que era no dia da festa de Pêssah, de Páscoa, né, eles já haviam vendido as suas propriedades, os seus terrenos, já havia repartido ali a riqueza e tudo. Então era suprido a necessidade de todos os irmãos da igreja. Ok, amados? Então nenhum irmão passava por dificuldade, nenhum irmão passava por necessidade, nenhum irmão passava por fome, né? Era todos iguais. E esse é um dos maiores princípios da Torá do Eterno. Um dos maiores princípios da Torá. Por isso que eu amo a Torá do Eterno. Você sabe que a palavra Torá significa instrução. A palavra Torá significa lançar instrução, lançar ensinamento. A Torá significa que a lei do Eterno, ela é santa. E ela vale tanto na antiga como na nova aliança. Leso engano quem acha que a santa lei do Eterno, que foi revelada a Moshe, a Moisés, lá no Monte Sinai, leso engano quem acha que Yeshua de Nazaré, ele aboliu a lei santa. Yeshua nunca aboliu a lei santa. A graça é o estabelecimento dessa lei santa. Eu falo isso com toda a minha convicção, com toda a minha fé. Então é leso engano. Tem pessoas aí, tem pastores, tem apóstolos, tem bispo que falam que a lei acabou, a lei santa não existe mais. Mentira, engano, falsidade, hipocrisia. A lei santa do Eterno, ela ainda está até nos dias de hoje. E até mesmo quando Yeshua vier reinar, ela será ainda a lei santa do Eterno de Israel. Porque essa lei santa, ela tem princípios, ela tem valores morais, espirituais, ela tem preceitos que não podem, amados, jamais ser excluído da nossa vida.
Eu já falei que Yeshua de Nazaré, ele tirou a Torá que estava nas pedras e escreveu no coração dos homens. Esse coração é o coração espiritual, a sede da inteligência, daquilo que pensamos, daquilo que desejamos, daquilo que sentimos. E Yeshua, ele veio trazer um novo sentido, um novo significado da Torá do Eterno, da lei santa, porque até mesmo na antiga aliança já se falava da graça. Você sabia que a graça, ela já estava presente na antiga aliança? Então, Yeshua, ele veio trazer esse novo sentido, esse novo significado. É por isso que Yohanan, João, depois você lê no Evangelho de João, de Yohanan, ele fala de graça sobre graça, né? Então, Yeshua, ele veio trazer esse novo significado, esse novo sentido da Torá do Eterno. Então, a lei do Eterno, ela é santa, irmão. Até a graça, ela tem limites. E aonde e o que coloca o limite dessa graça? Para que eu e você não peque, para que eu e você não viva uma vida de pecado. É justamente a lei santa. É justamente a lei santa que põe os limites. Ó, você só pode ir até aqui. É por isso que que Paulo fala que nós não devemos, né? Ele fala lá em Gálatas que Yeshua, através da graça, lógico que nós estamos no período da graça, mas Paulo fala que até nessa liberdade que a graça nos foi concedida, há um limite para ela. E quem coloca esse limite? A lei santa do Eterno. Então, amados, vamos terminar de ler aqui. Verso 46 e 47. Perseverando unânime todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Ok? Eu acho que agora você já está tendo uma luz está iluminando, uma luz está te esclarecendo, ok? Que realmente a Santa Ceia do Senhor, ela deve ser comemorada, celebrada na festa de Pêssah, que nós conhecemos como Páscoa. E isso ocorre uma vez por ano, não é todo mês, como as igrejas católica romana e as igrejas cristãs evangélicas costumam fazer todo mês. Ok, amados? Mas vamos ler outra passagem aqui. Vai escrevendo, ok? Tudo que nós estamos lendo aqui das Escrituras Sagradas, você precisa escrever, você precisa anotar, ok, amados? Então vamos ler agora, ainda em Atos, agora capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Capítulo 4, a partir do verso 32, ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 32 ao 37. E era um coração e alma, a multidão dos que criam, ninguém dizia coisa alguma do que possuía em sua própria, mas todas as coisas eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e de todos eles havia abundante graça. Lógico que, veja bem, lógico que o sentido espiritual da Santa Ceia, que é praticado pelas igrejas cristãs evangélicas, esse sentido espiritual, esse valor espiritual, esse princípio espiritual, esse preceito espiritual que a Santa Ceia tem, que nos faz, né, que nos recorda,
nos faz recordar a nossa memória do preço que Yeshua de Nazaré pagou na cruz do Calvário, lógico que isso é inquestionável. Quando celebramos a Santa Ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos nos recordando daquilo que ele praticou, né? Do seu ato ali na cruz, né? Na sua obra redentora, salvadora, né? Na sua obra de ter pago o alto preço. Isso aí é inquestionável, né? A Santa Ceia, o próprio Yeshua fala, fazer isso em memória de mim, é recordar do que ele fez, né? Um justo, perfeito, santo, puro, que era Yeshua de Nazaré, ele tomou o nosso lugar. Lá na cruz do Calvário, ele se fez maldito, ele se fez maldição, né? Para que a justiça de Deus, que a sua ira, né, caísse sobre ele, né? Então a justiça de Deus, a ira de Deus foi satisfeita porque Yeshua de Nazaré tomou o nosso lugar. A justiça, a ira que era para cair sobre mim, sobre você, sobre toda a humanidade, né? Toda a humanidade estava condenada a ser castigada por essa ira, por essa justiça do Eterno. Então, essa ira, essa justiça, ela caiu no Filho do Eterno, no Filho do nosso Elohim, Yeshua de Nazaré. Então é claro que quando celebramos a Santa Ceia, nós estamos recordando, estamos lembrando, vem à nossa memória isso que ele nos fez, o resgate da nossa alma, né? A salvação da nossa alma, a redenção, né? Essa obra salvífica que Yeshua de Nazaré, lá na cruz do Calvário, fez por mim e por você, né? Então esse princípio espiritual, né? Esse valor, esse preceito, ok? Ele continua. Só que Yeshua de Nazaré, ele veio trazer algo ainda muito mais além, né? Além da obra redentora e salvadora, a Santa Ceia, aqui que nós estamos lendo no contexto de Atos dos Apóstolos, mostra que os nossos irmãos, né, da igreja primitiva, da igreja mãe, os nossos primeiros irmãos amados, eles aproveitavam a celebração da Santa Ceia, que era no dia de Pêssah, na festa de Páscoa, para manifestar também o amor. Esse mesmo amor que Yeshua de Nazaré teve de se doar, de se entregar por todos nós, agora é manifestado fisicamente ou materialmente pelos nossos irmãos, porque era nesse dia da Santa Ceia do Senhor que era suprido as necessidades materiais dos nossos irmãos da fé, dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Então era justamente na Santa Ceia que eles se reuniam para ajudar esses irmãos mais pobres. Ok, meus queridos? Era justamente, irmão. Agora eu te pergunto, será que as igrejas cristãs evangélicas estão praticando isso hoje? Estão vivendo isso hoje? Será que as igrejas cristãs evangélicas têm manifestado esse amor? Será que nas igrejas cristãs evangélicas ainda há necessitados, pobres, órfãos, viúvas, que estão clamando, a sua alma está gritando, a sua alma está clamando por socorro, por ajuda, está suplicando? Será que as igrejas cristãs evangélicas de hoje está vivendo esse evangelho da graça aqui praticado pelos nossos irmãos da igreja primitiva e principalmente na Santa Ceia do Senhor,
que eles aproveitavam essa ocasião, eles aproveitavam esse momento, né, de que estavam ali em comunhão, em fraternidade, né, em união e tudo. Será que as igrejas cristãs evangélicas estão vivendo isso hoje? Então, é para você meditar, irmão. É para você meditar, é para você pensar, é para você analisar, é para você refletir, irmão, que Yeshua de Nazaré, ele veio trazer um novo sentido, um novo significado espiritual para a nossa fé cristã. E o verdadeiro sentido é esse que eu estou falando para você, meu querido irmão, minha querida irmã. O verdadeiro sentido é esse, não é outro, é esse. Então aqui diz, ó, verso 34, do capítulo 4 de Atos, verso 34. E não havia, pois, necessitado algum, porque todos que possuíam herdade ou casas, vendiam, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Ok? Então era isso que eles faziam, né? Verso 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, meus queridos, eu creio, amados, do fundo do meu coração. É por isso que eu oro, a minha oração, sabe, o meu clamor, a minha súplica, é justamente para que Yeshua, né, ele volte o quanto mais breve. Eu creio que já está perto, já está próximo do nosso amado Yeshua de Nazaré, o nosso Mashiach de Israel, ele voltar. Porque quando ele estiver reinando a partir de Jerusalém, né? Por isso que eu estou gravando esses vídeos de estudo agora. Tá vendo o painel aqui, ó? Aqui atrás de mim, ó, nessa tela aqui, esse painel da cidade de Jerusalém, do Muro das Lamentações, e é de lá que Yeshua vai reinar sobre todas as nações da terra, para que isso volte novamente, irmãos. Irmãos, olha, a minha alma sangra, essa é que é a verdade, a minha alma sangra, o meu coração fica deslacerado, cortado, quando eu vejo os meus irmãos, né, das igrejas cristãs evangélicas passando necessidade, passando fome, desempregados, sem trabalho, sem serviço, ou aqueles que têm um trabalho no serviço que não é digno, né, de ganhar aquilo que recebe. Eu mesmo, né, estou recebendo um salário que só a graça, só a misericórdia do Eterno, né, é muito pouco, irmãos. E a gente sofre, irmão, né? O justo, ele sofre, irmão. Né? Yeshua de Nazaré falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e vós também vencereis. E é isso que nos alegra, é isso que conforta e consola o nosso coração, irmão. É isso que nos dá esperança. Ok, amados? Agora, para nós concluir, vamos ler lá em 1 Coríntios, que é a leitura, né, que as igrejas fazem, né, as igrejas cristãs evangélicas fazem no dia da Santa Ceia, que é 1 Coríntios capítulo 11, né, a partir do verso 23. Então vamos ler. Você vai ver que esse texto vai concordar, preste atenção. Amém, amados? Preste atenção que esse texto que nós vamos estar lendo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, você vai ver que esse texto bíblico vai concordar com o que está escrito em Atos dos Apóstolos, que nós acabamos de ler o capítulo 2 e o capítulo 4, e vai concordar com o Evangelho de Matitiarro, de Mateus, capítulo 26. Então preste atenção,
Porque a palavra do Eterno, ela se explica. Ou seja, ela se interpreta a si mesmo. A Bíblia interpreta a si mesmo. Quando você faz uma exegese, uma hermenêutica correta do texto das Escrituras Sagradas. Amém? Então vamos ler aqui. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Diz assim: porque eu recebi o que o Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse. Tá vendo? É a Santa Ceia, né? Isso era feito na festa de Pêssah, de Páscoa, né? O partir do pão, né? O partir do pão. Partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comestes esse pão e bebestes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos e muitos doentes, e muitos que dormem. É aqui que muitas igrejas cristãs evangélicas e vários pastores, não só pastores, mas apóstolos, bispos, missionários, é aqui que eles fazem a má interpretação desse versículo, ok? Do versículo 30 do capítulo 11 de 1 Coríntios. É aqui que ocorre o erro de hermenêutica, o erro de exegese, ok? Porque eles espiritualizam esse versículo, ok? E na verdade, Yeshua de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como eu falei, a Santa Ceia, ela tem uma parte espiritual, que realmente, né, o fato da obra redentora que Cristo realizou na cruz do Calvário, tudo, mas ela, além dessa parte espiritual, dessa mensagem espiritual, desse princípio, desse valor, desse preceito espiritual, há um outro valor agregado, você está entendendo? Há um valor agregado na Santa Ceia que foi esquecido pelas igrejas cristãs evangélicas e também, com certeza, pela Igreja Católica Apostólica Romana, que é o valor do amor que se entrega, ok? Do amor que se doa. Porque os nossos irmãos da igreja primitiva, quando chegava no dia da Santa Ceia, eles se reuniam para suprir as necessidades dos mais pobres, das viúvas, dos órfãos, dos irmãos carentes, necessitados. E é por isso que Shaul, é por isso que o nosso amado apóstolo Paulo, ele fala, ó, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque já estava se perdendo. Quando Shaul escreveu essa carta à igreja de Corinto, que se encontrava em Corinto, quando Paulo escreveu, é porque os irmãos daquela igreja já estavam começando a perder o verdadeiro sentido da Santa Ceia. Tinha o sentido espiritual? É claro que sim, mas também possuía essa questão da entrega, de se entregar ao amor de Yeshua de Nazaré pelos seus irmãos mais pobres, mais carentes, pelos pobres, pelas viúvas, pelos órfãos. E é por isso que Paulo está dizendo, ó, e por causa disto, ou seja, eles não estavam pensando na necessidade, tá entendendo? Em suprir a necessidade dos irmãos mais pobres, mais carentes,
de suprir a necessidade daqueles irmãos que às vezes não tinham o que comer, não tinham o que vestir, não tinham uma moradia. Você está entendendo, meu amado irmão, minha amada irmã do nosso canal Maná de Sião? É isso que Shaul, é isso que Paulo está dizendo, que esse valor trazido, esse significado, né, trazido por Yeshua de Nazaré, não poderia se perder, justamente na ocasião da Santa Ceia do Senhor. Era na Santa Ceia do Senhor que era suprido a necessidade material, física dos nossos amados irmãos. É isso que Shaul está dizendo. Só que a igreja hoje faz uma má interpretação desse versículo que nós acabamos de ler. Ok? Então, Paulo estava falando, olha, quando vocês forem comemorar a Santa Ceia, celebrar a Santa Ceia, no dia da festa de Pêssah, no dia da festa da Páscoa, vocês não se esqueçam, né, que vocês precisam ajudar, suprir a necessidade dos irmãos mais pobres, dos irmãos mais carentes, dos órfãos, das viúvas. Vocês não podem se esquecer disto. E é por isso que Shaul está falando, ó, é por causa disso há entre vós o que muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque eles estavam esquecendo de fazer isso. Ok, amados? Então, o verdadeiro sentido da ceia é esse que eu acabei de falar para vocês, irmão, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o Hagadá, ok? Esse aqui é o Hagadá da festa de Pêssah. Esse Hagadá, você encontra ele através, né, do ministério Ensinando de Sião, do nosso amado irmão Rocha, né? Rocha e Rabino Mateus Zandona, né? Então, se você entrar na internet, você vai encontrar o ministério Ensinando de Sião e vai encontrar esse Hagadá de Pêssah, né? O Hagadá de Pêssah é a festa da Páscoa que nós comemoramos, né? Então, na festa de Páscoa, você vai encontrar os elementos da Santa Ceia. Você vai encontrar o suco da videira, da uva, vai encontrar o pão sem fermento, o pão asmo, né? Então, os elementos que estão na festa de Pêssah, de Páscoa, se encontra na festa de Pêssah, que nós conhecemos como Páscoa. E esse Hagadá de Pêssah vai mostrar os elementos da Santa Ceia, né? Então, se você quiser adquirir, é só entrar na internet, digita lá Ministério Ensinando de Sião, que você vai encontrar o Hagadá de Pêssah falando como Yeshua de Nazaré celebrou a festa de Pêssah, que nós conhecemos como Páscoa, ok? E você vai ver que os elementos da Santa Ceia estão lá, ok? Os elementos da Santa Ceia estão lá, ok, amados? Então, o judeu messiânico, né, ele sabe muito bem qual é o sentido hoje, né? O verdadeiro sentido da festa de Pêssah, de Páscoa, né? Que foi porque, veja bem, irmãos, quando Yeshua ele foi morto na cruz do Calvário, quando ele foi crucificado, a própria Escritura Sagrada diz que foi justamente na festa de Pêssah, de Páscoa. E quando ele veio a falecer, a morrer na cruz do Calvário, Yeshua de Nazaré, naquela mesma hora, que é a hora nona, né, que nós conhecemos como 3 horas da tarde, no mesmo tempo que Yeshua estava morrendo na cruz, um cordeiro também estava sendo imolado, estava sendo morto no templo. Ok, amados?
Então, para você ver que Yeshua realmente cumpriu todo o calendário judaico ao pé da letra, à risca. Ok, querido? Então, é interessante. Eu também quero indicar aqui para vocês, além do Haggadah de Peça, que vocês adquirem o comentário judaico. Ok? Esse aqui é o comentário judaico. Esse comentário judaico vai explicar para você com detalhes isso que eu estou informando aqui através desse estudo que eu passei para vocês hoje. Desse estudo também se encontra aqui nesse comentário judaico, né? Você vai ver que realmente a festa de Peça, de Páscoa, é a nossa Santa Ceia, irmãos. Ok? É o verdadeiro sentido da Santa Ceia do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Ok, amados? Então, meus queridos, adquira esse material, né? Vai te trazer uma melhor compreensão, um melhor entendimento, ok? Mas Pastor Márcio, será que a igreja gentílica, a igreja cristã, ela tem que praticar o ritual, o cerimonial que era praticado no templo através dos sacerdotes, dos levitas? Aí sim, essa prática cerimonial, esse ritual que era praticado no tabernáculo e no templo, realmente Yeshua de Nazaré, né, como sendo o nosso sumo sacerdote, né, foi abolido, ok? O que foi abolido por Yeshua de Nazaré foi justamente a lei cerimonial, o ritual que era praticado pelos sacerdotes e pelos levitas, né, que matavam o cordeiro, que sacrificavam ali dentro do tabernáculo e depois do templo, né? Então essa lei cerimonial, o ritual que era praticado, né, ali pelo sacerdote, essa lei cerimonial foi abolida por Yeshua de Nazaré, porque esse ritual, esse cerimonial que era praticado pelos sacerdotes, pelos levitas, tanto na época do tabernáculo como na época do templo, era uma tipologia, uma simbologia da própria pessoa de Yeshua de Nazaré. Como Yeshua de Nazaré, né? E Yohanan João fala muito bem claro que o verbo, né, encarnou, se fez carne, né? Encarnou, se tornou homem. Como Yeshua de Nazaré se tornou homem, então essa lei cerimonial, esse ritual que era praticado pelos sacerdotes e pelos levitas, tanto na época do templo como na época do tabernáculo, essa lei cerimonial foi abolida na cruz do Calvário. Aí sim eu concordo, aí sim está certo, está correto de você afirmar que realmente hoje, né, Yeshua é o nosso sumo sacerdote, ok? Por isso que Yohanan João, lá no livro do Apocalipse, quando ele já vê Yeshua no seu estado de corpo glorificado, qual é a veste que Yeshua está se vestindo? Ele está se vestindo com a veste do sumo sacerdote, justamente a veste que o sumo sacerdote usava para o dia de Yom Kippur, para o dia da expiação. É essa veste que Yohanan, que João vê Yeshua de Nazaré vestido, aquela vestidura branca, né? Então o sumo sacerdote, ele trocava suas vestes justamente quando era no dia da festa de Yom Kippur, a festa da expiação. Ele tirava aquela veste colorida, azul, com várias pedras, né, que representava as 12 tribos de Israel. Enfim, aí ele trocava aquelas vestes e colocava uma branca, chamada de veste talar. Né, aquela veste talar.
Então aquela veste talar do sumo sacerdote é para o dia da expiação. Então Yohanan, João vê Yeshua vestido com essa veste, porque ele agora sim é o nosso sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, né? Então realmente, né, tudo que era praticado, todo o ritual, toda a cerimônia que era praticado na época do tabernáculo, na época do templo, hoje não se faz mais necessário. Ok, amados? Então Yeshua realmente aboliu isso. Por isso que fala que o véu do templo se rasgou, né? Porque hoje o nosso sumo sacerdote é Yeshua de Nazaré. Ok, amados? Então eu espero que você tenha entendido, irmãos. Você tenha compreendido isso. Ok? Yeshua de Nazaré, ele veio trazer um novo sentido, um novo significado. Ok? É por isso que tem uma passagem, depois você lê em casa, que quando Yeshua chega no templo e vê aquela corrupção dos sacerdotes, dos levitas, veja que a corrupção, ela já vem de milênios, já vem de séculos, de milênios, de séculos atrás. Que quando Yeshua vê aquela corrupção dentro do templo, Yeshua bota para quebrar. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele chega quebrando aquelas barracas, aquelas bancas, ele sai quebrando tudo, porque ele fala que agora o templo do Espírito Santo é eu e você, nós somos templos do Espírito Santo, ok? Então, Yeshua, ele fica irado quando ele vê a corrupção, é a mesma corrupção que está nos nossos dias de hoje, a mesma corrupção que está dentro das igrejas, através dos falsos pastores, dos falsos apóstolos, dos falsos missionários, dos falsos profetas, esta mesma corrupção que Yeshua viu no templo está nos dias de hoje com esses homens. A mesma corrupção, irmão, e que está também na nossa política. A nação brasileira, ela vive em dias de trevas. Ok? A nação brasileira, ela vive dias de trevas. As trevas do primeiro século nem se comparam com as trevas que está hoje. E principalmente na nação brasileira. Por isso que nós temos que orar, irmão. Não tem outra saída. A gente tem que orar. A gente tem que se dedicar à oração. A gente tem que se dedicar ao ensino da palavra. Não tem outra saída para nós. Ok, queridos? Então, meus amados, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse estudo acrescente muito na sua fé e na sua vida espiritual. Ok? Um forte abraço a todos. Um bom feriado aí para cada um de vocês. Um bom final de semana. E fiquem todos na paz do nosso Eterno de Israel. Shalom Alê. Tetsuarim Tovim Atov. A paz seja com todos, tenham todos uma boa tarde. Emuná, nele confiamos.